essa relação, né? Assim, eu acho na contratação do paciente, na contratação do profissional é óbvio, Sim. mas vai além disso, o profissional contratante, quem contrata ali, o paciente em si, ele tem que ter um cuidado também na escolha do profissional. Como que funciona isso do ponto de vista do direito, né? Eu entendo que tem que ter, óbvio, né? Você está procurando um médico, vai fazer uma cirurgia plástica, você tem que procurar esse médico, Sim, né? Tem que sim. procurar todos o currículo desse médico. Mas no ponto de vista jurídico, né? Como que ele se protege, o profissional que está O contratando? profissional ou o paciente está O buscando? paciente, O desculpa, que paciente. está A buscando. primeira coisa que você tem que fazer é, quando você. A maioria de hoje em dia que a gente vê que o paciente chegou num médico, ou num esteticista, ou num, enfim, qualquer profissão que vai fazer algum tipo de tratamento de saúde, é o quê? Internet. Eles sempre vão no Google falar, aplicação de Botox. Aí aparece uma pancada de anúncio lá no Google. Clínica, não sei das quantas. Você vê aquelas clínicas. O profissional clicou, viu o landing page, achou interessante. A primeira coisa que você tem que realmente verificar é se aquele profissional está habilitado para aquele procedimento que ele está fazendo. Muitas pessoas têm muitas críticas contra CRM, CFM, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de, enfim, e associações. Essas entidades, um dos motivos de elas existirem é exatamente para regulamentar as profissões e darem a segurança para o paciente. Por quê? Um médico, vamos pegar um médico que faça um procedimento estético. Ele vai estar escrito aonde? Ele primeiro tem que ter um CRM, Sim, certo? claro. Se ele for se ele tem um CRM, um CRM registrado, ele é um cirurgião plástico, ele tem um registro aonde? Ele tem um registro na Academia de Cirurgia Plástica do Brasil, ele tem um da associação. Você consegue ver as credenciais desses profissionais vinculadas a entidades que são entidades sérias de registro de profissionais médicos? Se você conseguir, a primeira coisa que o paciente olhou, bateu e viu, gostei desse médico, gostei desse profissional, ele tem o registro dele reconhecido em CRM, reconhecido nas academias de cirurgia plástica, na associação de cirurgia plástica, etc, etc, já é um bom sinal, já é um sinal verde. Falar, opa, beleza, vou nele. A partir daí, a relação jurídica começa no momento que você pisa na clínica do paciente, do médico, tá certo? Melhor ainda, ela começa no momento que você liga para a clínica do Liga. médico, tá certo? Olha, eu quero marcar uma consulta. Marcou a consulta, você foi lá, você foi atendida, existe uma coisa Liga o chamada. botãozinho. Liga um É. botão. Existe uma coisa de responsabilidade dos colaboradores. A clínica, a secretária que trabalha numa clínica médica, ela responde pela clínica médica. Então, Então, treinamento. O treinamento é extremamente importante nesse caso, porque um mau treinamento traz a culpa para. por exemplo, o paciente entrou na clínica, o paciente foi destratado de alguma forma. Por exemplo, uma senhora de idade que entra numa clínica de saúde e tal, e não é dado um certo atendimento, tem um descuido com essa paciente. Se ela marcou, ela foi lá, ela compareceu, o primeiro atendimento que a gente chama, que é até um atendimento humanizado, você tem que ter um lado humano com essa pessoa e falar assim, não, ela tá na minha clínica, ela veio aqui por um motivo. Então, por exemplo, eu destratei essa paciente, a funcionária que destratou, ela tá agindo em nome da empresa, da clínica. Da Então, a clínica. clínica vai responder se houve um distrato. Então, existem 3 crimes que a gente chama de crimes contra a honra, que é injúria, difamação e calúnia, certo? Se essa funcionária xingou uma paciente por qualquer motivo, quem vai responder, objetivamente, reparação civil, vai ser a clínica. A funcionária ela responde criminalmente? Sim. Seria minha pergunta. A Ela funcionária vai também responder responde. também, né? Responde, mas ela responde criminalmente o quê? Ela vai ter uma queixa-crime contra ela, que é a vítima contra ela, mas, no final das contas, o que é mais vantajoso para o paciente? Processar a funcionária ou a clínica? O ônus financeiro. Financeiro vai cair por cima da clínica. Então, assim, a funcionária está agindo em nome da clínica. Então, é o que você. Voltando àquela questão, quando começa o trato com o paciente? Na hora que ele pegou o telefone, ligou para a clínica, tá certo? Nesse momento, você já tem que começar, olha, o treinamento que o Rafa falou também, que o Alex está falando, olha, o paciente pisou aqui dentro, você tem que tratar ele como se fosse o melhor amigo de vocês, tá certo? É cuidado. Vocês estão trabalhando com cuidado. Saúde, ela pode ser comercializada? Pode. A sua Constituição Federal permite. Eu posso comercializar a saúde. Só que eu tenho que ter uma responsabilidade. Tá certo? Eu ministro um curso, eu dou um curso que chama simplesmente atendimento. Porque eu vejo que, principalmente na área da saúde, né, em geral, Sim. né, o brasileiro não sabe atender, né? E o atendimento não é uma coisa fixa, né doutor? Assim, a forma da gente atender
nos anos 70 de uma forma, nos anos 80 de outra, 90. E hoje em dia tem muito mais variáveis que as pessoas têm que aprender para poder atender de forma correta, né? Vou citar algumas coisas, a própria netiqueta, a etiqueta da internet, de instrumentos de comunicação, pautas de gênero, pautas Isso. LGBT, QIA+, pautas de nacionalidade, tudo isso tem que ter e Tem que ter pode jeito. gerar conflitos, Sim, não é sim. isso? Tem que ter na cabeça da pessoa e no E treinamento. eu quero até dar uma opinião sobre isso, que eu acho que se fala muito em relação, igual você falou, nessa amplitude de pautas. Não é questão de mimimi ou de frescura, não. É porque hoje, cada época tem as suas questões, tem as suas perguntas levantadas para cada era. É. É. Hoje, a nossa é essa. Não, e ninguém tá falando aqui de questão de opinião. Isso. Não, Isso. gera processo, gera problema para a Exato. empresa. Então, não é isso? tem Ninguém, que ter esse treinamento, tem que ter essa sensibilidade, independentemente né? da ideologia de cada Sim, um, sim. tem que ter Exatamente. esse cuidado. Você quer ver hoje saiu uma notícia que o atletismo baniu as transexuais de Uhum. competir com o atletismo. Sim. É uma questão de saúde. É uma Sim. questão de você acaba entrando em questão de saúde porque Exato. envolve questões biológicas, envolve questões químicas, envolve Uhum. questões etc, que é uma discussão muito grande. O que normalmente fala para proteção então do profissional? Olha, o treinamento, ele tem que ser um treinamento que é um treinamento de fogo, que é claro que a pessoa vai ter pacientes que vão entrar na fila, dentro da clínica, que eles vão ter um dia ruim, vão estar com um dia ruim, e a clínica ela tem que tomar os cuidados de quê? Do manejo desse paciente que está no dia ruim. Se ele chegar quebrando a clínica, é claro que a clínica pode pegar e falar o seguinte, não, aí não. Aí já é crime, né? Polícia, vamos ligar para a polícia e resolver esse problema, ponto. Agora, o paciente que ele chegou gritando, etc., tem que ter um treinamento do seu profissional também, do profissional que atende a sua clínica, para, o paciente chegou gritando, escandaloso, que não sei o que parará. Respira, calma ele, técnicas, aí tem as técnicas, deve ter essas técnicas no seu curso, deve ensinar isso, né, Alex? Para calmar ele e ir diminuindo a tensão, exatamente para você não chegar num confronto, porque se você chegar num confronto, vamos dizer, não vou nem falar de vias de fato, vou falar de trocas de xingamentos. Se você chegar num troca de xingamento, você já entrou num outro ramo do direito. Enquanto você está na discussão ali de tentar acalmar, você está numa discussão, vamos supor, de responsabilidade civil. O rapaz não poderia ter feito aquilo ali. Mas até aquele momento não houve nenhum tipo de agressão, seja verbal ou física. No momento que ele me xingou e eu xinguei ele de volta, eu já entrei no campo de direito penal. Aí eu já entrei num outro termo de responsabilidade, que aí eu tenho a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Por quê? Xingar alguém é crime. Se eu xingar, tem jurisprudências e decisões que, se eu chegar hoje com uma pessoa e falar assim, você é uma gorda, e ela pode me processar por injúria. Sim. Por quê? Porque isso é um crime, é um xingamento. Então, a ideia é você treinar a sua equipe para o primeiro contato com o paciente calma, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente. Isso é uma questão de prevenção que a maioria das clínicas normalmente relevam, que eu vejo, né? Relevam bastante, porque eles normalmente chegam na gente quando o problema já está acontecendo, né? Você vê até nas UPAs que a gente vê nos lugares públicos, tem uma placa, sempre tem uma placa no meio, assim, escrito: se você desacatar um profissional, um funcionário daqui, é crime.